do inventário. O imóvel foi adquirido há 20 anos atrás, num valor de aproximadamente R$ 250 mil. Hoje, o imóvel vale 1.150.000, tá? Então, quais são as despesas básicas de um inventário? A gente tem hoje em São Paulo, tá, gente? É 4% hoje. Existem estados como Rio de Janeiro, por exemplo, em que o imposto já é 8%, tá? Se eu não me engano, o Paraná também, mas eu sei que o Rio de Janeiro é. Então, aqui em São Paulo, a gente ainda tem uma alíquota menor, né, que é 4%, que é o valor do imposto, que é o do ITCMD. Honorários advocatícios, que você precisa sempre pagar para o advogado fazer o inventário, tanto judicial quanto extrajudicial, ele só é feito com o advogado assinando. Você não consegue fazer sem advogado, tá? A média de honorários é 7%, mas tem casos que cobra-se 8, 9 ou 10. Aí você tem custos do cartório, ou seja, para registro, para você poder registrar aquela escritura de inventário extrajudicial. Esse valor, pessoal, tá até baixo aqui, tá? Porque eu acabei de fazer um essa semana, em que o valor de cartório foi até maior que esse, tá? Certidões, elas são caras, hoje em dia as certidões são caras porque você tem a certidão do decúdios, né, do falecido, da esposa, dos filhos, dos cônjuges dos filhos. Se, por exemplo, a pessoa, um dos cônjuges ou um dos filhos não mora aqui em São Paulo, é lá, sei lá, da Bahia, de outro estado, tem que fazer todo esse trâmite de busca de certidões. Esse caso que eu tô contando para vocês que eu fiz, a certidão era da Bahia, a pessoa não tava nem. Gente, a pessoa não estava registrada. O cartório era no interior da Bahia, a pessoa não existia. Nós tivemos que conversar com pessoas de lá da região para poder fazer o registro dessa pessoa, para ela poder existir, para que a gente pudesse obter essa certidão e aí sim fechar o inventário. E eu soube pelo escrevente que isso é bem comum, até aqui no interior de São Paulo. Então, fica a dica para quem, por acaso, não sabe se sua certidão está indo bem, se não está, se conhece algum parente do interior que acha que talvez possa ter um problema, já dá uma olhada nisso, tá? Seria bem importante dar uma olhadinha nisso, tá bom? Registro de imóveis, por que isso, Maíra? O que que acontece no registro de imóveis? Então, é assim, pessoal, vamos lá, só para vocês entenderem. O inventário, se você abrir o extrajudicial, a gente tem que apresentar diversos documentos, tá bom? Depois que a gente apresentou esses documentos e fechou a partilha, o cartório, o escrevente vai lá, atesta como se fosse uma escritura de compra e venda de imóvel, só que vai ser de partilha e de inventário, tá? E aí lá ele faz tudo isso, todo mundo assina, fica tudo bonitinho. E essa escritura de inventário extrajudicial, ela tem que ir para o registro de imóveis. Por quê? Porque é lá que vai dar de fato a propriedade para os herdeiros, certo? Então, é igual compra e venda, por exemplo. Se você compra e vende um imóvel e faz só a escritura, ele não é seu, ele só vai ser seu o dia que você registrar na matrícula do imóvel. Então, aqui é a mesma coisa. Quando você tem o inventário, além de tudo que você vai ter que fazer com o cartório, você ainda também tem que fazer no registro de imóveis o registro, tá? Então, custa mais ou menos isso. Então, um total aqui que a gente está falando é de 141.500, aproximadamente 12% do patrimônio, tá? O Flávio, nesse caso aqui que a gente está conversando, ele não tem dinheiro para pagar esse valor. Então, ele vai precisar vender o imóvel. E tem 20% de deságio, que é a média, tá, gente? Depende do caso, a gente está contando um caso hipotético. Então, o imóvel que valeria um valor de mercado de 1.150.000, ele vai ser vendido a 920.000. E aí você tem que pagar ainda os 15% do ganho de capital. Por que que eu preciso pagar isso, Maíra? Porque quando o dono do imóvel comprou aquele imóvel lá 20 anos atrás, lembra aqui, ó, que nós falamos 20 anos atrás, né? Que ele comprou o imóvel. Ele declarou na declaração de imposto de renda dele 250.000 e ficou esse valor a vida inteira, né? E aí a coisa foi evoluindo, o imóvel foi crescendo de valor e ele não atualizou isso na declaração dele, né? E por isso que com esse ganho de capital ele vai ter que pagar esse tributo, ok? E aí, só para a gente retomar então os cálculos aqui para que a gente não se perca. Nós passamos aqui os valores todos novamente e a gente tem um ganho de capital de R$ 100.500. Total de gastos que a gente vai ter nesse caso foi de R$ 242.000, tá?
Um valor da venda do imóvel foi 920, um saldo final ficou de 678 mil. Ou seja, o Flávio de 1.150.000 que ele tinha aqui de bens, ele só vai ficar com 678 mil, tá? Então ele teve uma perda patrimonial de 41% do patrimônio dos pais dele, tá? É bem relevante. Como a gente viu, essa perda ela pode chegar até quase metade do patrimônio construído de uma vida inteira e fazendo até que os herdeiros possam ser rebaixados de classe social, dependendo de como esse herdeiro construiu a sua própria vida, né? Sem contar essas questões emocionais que a gente sabe, briga, discussão entre familiares, em que você tem coisas que não são bem resolvidas, porque aqui no Brasil as pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. Ele é um assunto chato, ele é um assunto delicado, ele acha que a gente é o apocalipse, né? Que a gente tá trazendo a caveira do apocalipse aqui, as pessoas acham que a gente só fala desse assunto, mas não é esse o caso, gente. É muito importante a gente pensar no futuro, né? No futuro da nossa família, no futuro dos nossos filhos, né? E, inclusive, tem pessoas que fazem holding para casamento. Ou seja, a pessoa vai casar, vai começar a constituir um patrimônio, ela já faz uma holding para que já fique tudo organizado. E tem gente também, pasmem, que fazem holding para divórcio, para se divorciar. Eles organizam o patrimônio em holding para que o divórcio seja de uma forma mais organizada e equilibrada. Então, tem esses casos também, tá? Até aqui, tudo bem, pessoal? Eu não consigo enxergar o chat aqui, ô Thaís. Por que será? Eu não enxergo o chat, gente. Eu enxergo só vocês, tá? Eu tô enxergando. Tá tudo bem? Vocês estão entendendo até agora? Tudo em paz? Tudo, Thaís? Tá. Qual é a boa notícia? A gente tem como evitar o inventário, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente evita o inventário? Ô, Wesley, se quiser interromper em algum momento, fazer alguma questão, fica à vontade, tá? O Wesley é meu parceiro aqui, gente. Ele ajuda a gente aqui na parte. Ele tem 20 anos de experiência com holding, então acho que é bem pouquinho, né? Acho que ele sabe alguma coisinha aqui. Vamos lá, tem como evitar o inventário? Como a gente faz isso, tá? Isso é uma mudança de cultura, pessoal, uma mudança de paradigma, tá? É uma mudança de conceito também, né? Veja, aqui no Brasil a gente não tem cultura, por exemplo, de seguro de vida. Hoje em dia que a gente escuta um pouco mais sobre isso, ainda é caro, né? A gente sabe que não é tão barato. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um lugar que é muito, é um lugar que tem muita holding, né? Que é dos lugares que mais tem. Isso é bem comum. Você vê em filmes, inclusive, né? Que tem lá o fulano faleceu, tem lá o seguro de vida para a família. Então, isso é bem comum, em outros países. Aqui a gente não tem essa cultura e ela é muito importante de ser vista, tá bom? Vamos lá. Cadê? Aqui. Vou trazer para vocês um pouquinho de história, só para vocês entenderem da onde que veio a holding, tá? A holding ela nasceu na Inglaterra. E o objetivo dela é a participação societária em outras empresas, ok? Então ela surgiu na Inglaterra no final da última revolução, da primeira revolução industrial, no começo da segunda revolução, em que as famílias elas tinham objetivos de organizar a produção delas, né, das famílias na era industrial, né? Então eles resolveram criar essas sociedades de segurança, né, de organização patrimonial. No Brasil, a holding, vocês acham que ela é bem recente, né? Não, ela é de 76, pessoal. Ela entrou, com a Lei de Sociedade Anônima, tá? No artigo 2º, parágrafo 3º, em que lá é possível que uma empresa possa ter objetos, um objeto, né? Participar de outras empresas, tá? Ela tem, quais são os benefícios, né? Ela perpetua a redução de perpetua os bens, né? O patrimônio, ela reduz tributos, ela protege o patrimônio e ela estrutura e organiza todo o patrimônio daquela família, tá? Ela de bens e direitos. Então, veja, a holding, ela não é só para ricos. Esse é um dos objetivos que eu quero trazer aqui para vocês. O meu objetivo aqui hoje não é vender nada. Eu quero trazer conhecimento para vocês. Eu quero que vocês entendam como que isso funciona. E o mais importante, que vocês entendam que isso não é blindagem patrimonial, tá? Isso é
uma proteção para o patrimônio de vocês, que não é só imóvel, você também pode proteger investimentos, você também pode proteger outras coisas que não só imóveis, tá? Isso não é só para rico. A gente sabe que tem pessoas muito ricas, mas não é só para rico. Pode falar, Wesley. Então, boa noite a todos, né? Só fazendo um adendo a essa parte aí do surgimento da lei das SAs no Brasil, é justamente isso, né? Nós que somos pessoas físicas, né? Existem duas classes de pessoa. Pessoa que ela existe fisicamente neste mundo, que somos nós, né? Existe uma pessoa que ela só existe juridicamente falando, né? Que é a pessoa jurídica, que é a empresa, né? Então, quem falece? Quem falece somos nós, pessoas físicas. E a pessoa jurídica, ela é uma entidade da família, né? Você cria um grupo de empresas, ou às vezes uma empresa só, tudo depende, né, doutora, da especificidade de cada Sim, família, né? E dos objetivos de cada um, enfim. Tem famílias que são os pais, quem são os os donos, né? como fala? Os É, administradores. exatamente, que são os provedores da família, mas tem famílias que são os filhos, né? Existem famílias também que o esposo é mais tranquilo e a mulher que é o sustento da casa. Enfim, eu já peguei cada família tem uma configuração diferente, né? E Sim. nós temos na pessoa jurídica como adequar essas especificidades de cada família, né? Como eu posso dizer, essas diferenças, né? Porque hoje na lei familiar de sucessão, ela é engessada, totalmente engessada. Olha, o pai falece, bom, a esposa fica com 50%, o restante divide-se ali entre os filhos, não é isso? Sim, que Então, seria a sucessão hereditária, que é o que está no Código Civil, né? Mas, em exatamente. razão da gente fazer a holding, você consegue estabelecer cotas da sociedade em proporções diferentes, imóveis para um, imóveis para o outro. Não necessariamente você Exatamente. precisa colocar igual para todo mundo. E o mais importante Exatamente. também da holding, que a gente vai falar também daqui para frente, é que você pode blindar esse patrimônio todo de genros, noras e agregados outros, né? Porque pode acontecer divórcios, podem acontecer novos casamentos, podem acontecer diversas situações que você não quer deixar o seu patrimônio para pessoas agregadas. E isso é possível Exa- na holding, né? Então, acho que a gente pode evoluir aqui mais um pouquinho. Obrigada, viu, Wesley? De E nada, doutor. isso é bem importante, tá, pessoal? Vou explicar aqui para vocês como passar aqui da nossa palestra, tá? Por que que você vai ter uma holding? Então, você vai organizar seu patrimônio, proteger os bens, que é dessas pessoas que eu acabei de falar para vocês, e também você protege contra terceiros. Então, por exemplo, Deus o livre guarde. Alguém entra com uma ação judicial contra você, ou contra os seus filhos, ou com um negócio que seu filho tem, um negócio que sua nora tem, esses bens não vão ser passíveis de serem penhorados, por exemplo, tá? Quando você tem uma organização do seu patrimônio, e você que é o dono estabelece o que você quer fazer com o que você construiu, você tem uma harmonia na sucessão, porque você fez isso antes, você decide, é seu, você construiu, o suor do seu trabalho que está ali, né? É tudo que você fez e você vai organizar isso e deixar para quem você quiser de uma forma correta. Você que é o dono de todo esse patrimônio, você tem a manutenção do controle de tudo. É tudo seu. Eles não, os seus herdeiros não têm acesso a nada, tá bom? E você tem também, quem tem empresas, tem a facilidade de sucessão dos negócios, tá? Então você consegue organizar, inclusive, a sucessão de negócios que você tenha dentro da própria holding, tá bom? E evita o inventário e os custos associados, claro, que é o que nós estamos falando aqui.